Vamos dar sequência aqui à programação porque cresce o número de pessoas em situação de rua no Brasil, aponta uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais. O João Vitor Rocha está conosco aqui, mais uma vez, aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. João Vitor, a Prefeitura de São Paulo fez um censo recente aí, divulgou que nós temos mais de 30 mil pessoas que moram aqui nas ruas da capital, João Vitor. Pois é, Marcelo, mas esses números vão ser atualizados em breve, viu, pela Prefeitura. Pelo menos foi o que a Prefeitura informou. Esse levantamento que você apontou aí da UFMG apresenta que entre janeiro e maio desse ano de 2022 já foram mais de 26 mil pessoas que chegaram para morar nas ruas, que estão agora em situação de rua somente neste ano. No total, aqui no Brasil, são mais de 180 mil pessoas que estão morando nas ruas. E claro, como você bem lembrou, Marcelo, aqui a cidade de São Paulo, a mais populosa do nosso país, é a que concentra o maior número de pessoas morando na rua. Segundo esse levantamento da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, são 42.240 pessoas neste momento morando na rua. De janeiro a maio desse ano, foram mais 5.039 pessoas que chegaram para a situação de rua. Em relação a esse censo que você falou, o último censo apresentado pela Prefeitura dava um número de 32 mil pessoas. Este novo levantamento da UFMG apresenta um número 30% maior. A Prefeitura informou já que está preparando um novo censo para atualizar esses números, contando agora com 2022, esses últimos 5 meses, exatamente por conta da pandemia de Covid-19 e também da economia brasileira, que está muito complicada, a gente sabe bem disso. Esse levantamento da UFMG também tentou fazer um censo demográfico, entender quem são essas pessoas que estão em situação de rua aqui no Brasil. Segundo esse levantamento, são 68% de pessoas negras e 87% são homens, a sua grande maioria entre 18 e 59 anos, com ensino fundamental incompleto, Marcelo. Sem dúvida, uma situação lamentável e urgente, né, que as autoridades precisam, de fato, atacar esse problema aí brasileiro. Valeu, João Vitor. Diogo Schelp, a gente está observando aqui em São Paulo a questão da Cracolândia, que é, assim, icônica, né? Infelizmente, se espalharam também essas situações aí pelo Brasil, cidades até pequenas. Claro que tem toda uma movimentação agora policial, operações, tira daqui, vai dali, correria para cá, para lá. Ano de eleição a gente sabe que faz milagre, né? Todo mundo procura mostrar aí que está preocupado e está querendo fazer alguma coisa pelas pessoas. Depois que passa a eleição, tudo entra na normalização. Mas é aí um flagelo absurdo que nós vivemos no país e visível, né, Schelp? A gente caminhando aqui por São Paulo observa pontos aí, as pessoas morando em jardins, em situações de viadutos, onde é possível, as pessoas estão tentando se estabelecer. Schelp. Pois é, Marcelo, isso reflete dois problemas que você citou, né? Tem essa questão dos usuários de drogas, né, que muitas vezes têm residência, mas acabam, por ir buscar, né, essas drogas, acabam ficando nesses lugares, muitas vezes se desgarrando de suas famílias, né, ficando desaparecidos ou escolhendo aí essa vida, obviamente, por uma questão de dependência mesmo, né? Essa questão da Cracolândia é de muito difícil solução e, como você bem falou, nos últimos anos, esse problema do crack, o problema dessa droga, também se estendeu para cidades menores, cidades do interior. Praticamente não há mais onde não encontrar essa maldita droga que afeta e destrói tantas vidas. E há, obviamente, o problema do empobrecimento da população. A população brasileira, em geral, está mais pobre. Obviamente que a gente tem aí muita gente caindo aí das classes médias baixas, classes médias para a pobreza, né? E aí, obviamente, que a extrema pobreza também aumenta e isso faz essa pressão sobre as ruas, com mais gente tendo que morar nas ruas ou optando por isso, justamente muitas vezes por falta de opção. Mas é interessante lembrar o seguinte, que quando há um empobrecimento da população, das camadas médias ou mais pobres, em geral, nas camadas mais altas ocorre o efeito inverso. E isso faz com que o Brasil se torne cada vez mais um país desigual. Exatamente, Schelp. Eu tive contato aí nessa semana, né? Por incrível que pareça, nós temos aí fila de espera para carros de luxo, né? Modelos premium aí, avaliados até acima de R$500. A indústria não consegue atender essa demanda, né? E, ao mesmo tempo, isso que você falou, essa rotina que vivemos no empobrecimento cada vez maior da população. E até nesse aspecto, Schelp, você avalia
que esse tema vai de fato aí liderar aí a oposição a Jair Bolsonaro. A gente sabe que nós tivemos a pandemia, tivemos outras questões envolvendo aí os últimos anos do governo, mas a economia se sobrepõe. Na eleição passada era muito a questão ligada à corrupção envolvendo o PT, e agora a economia deve ser o carro-chefe aí da oposição às pretensões do presidente Jair Bolsonaro. Com certeza, Marcelo, tanto que a estratégia da oposição, a estratégia do PT, principalmente, que está à frente nas pesquisas, é a de bater, né, de martelar nesse prego da economia, da inflação, da perda de renda, do desemprego. Porque eles sabem que esse é o calcanhar de Aquiles do governo, como é o calcanhar de Aquiles de qualquer governo. Quando a situação econômica não está boa, obviamente, é isso que pesa. Tanto que, por exemplo, o ex-presidente Lula praticamente não entra nas polêmicas aí relacionadas a Daniel Silveira, questões ideológicas e assim por diante. Ele bate e vai continuar batendo nessa questão econômica. E a gente precisa lembrar o seguinte: os eleitores não querem saber se a razão para a situação econômica ruim deles é conjuntural ou não, se deve a um contexto internacional ou não, tanto a favor quanto contra. Quando Lula era presidente, no seu primeiro mandato, o Brasil viveu um boom de commodities internacional, teve ali condições cambiais muito positivas, até que permitiram empresas brasileiras lucrarem muito. Tudo isso foi conjuntural, mas atribui-se então ao ex-presidente Lula essa situação, né, como se fosse mérito dele ter obtido aquela condição econômica para o país. A mesma coisa agora no sentido inverso para o governo atual, né? Como a situação econômica é ruim e há fatores externos que contribuem para isso, como a guerra da Ucrânia, mas também, né, obviamente, o período aí de 2 anos de pandemia, as pessoas vão inevitavelmente associar essa situação ao governo dele.